Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro da Amanda Brasil. Hoje um estudo do capítulo 30. Então, para começar a nossa manhã, para iniciar a nossa semana, nós vamos entrar numa postura meditativa, uma postura conectada na presença, para que a gente possa mais do que entender, mais do que compreender, para que a gente possa sentir os ensinamentos de Jó no nosso coração. Esse capítulo 30 é mais um capítulo profundo. Para isso a gente vai estar preparados para receber com mais presença. Então vamos apoiar os nossos dois pés no chão. Vamos deixar a nossa postura ereta, topo da cabeça voltado para o alto. Os ombros a gente pode voltar assim para trás, fazer esse movimento para trás. Os isquios do quadril bem apoiados na cadeira. Os olhos fechados, confiantes. As mãos recostadas sobre as coxas. E nessa postura firme e flexível, nós iniciamos a nossa respiração consciente. Inspirando o ar, contando até 3. Expirando, contando até 6. A expiração é mais lenta, suave e devagar. Novamente, inspira e conta até 3, levando o ar até as células mais longínquas. E expira contando até 6. Mais uma vez. Inspira, conta até 3. Expira, conta até 6. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo para a manhã de hoje a sua presença. Que o Senhor esteja aqui entre nós, Pai, conduzindo o nosso estudo, conduzindo o nosso entendimento, permitindo que a sabedoria divina seja internalizada em nossos corações. Pai, nós queremos a graça de sentir a Tua presença. Sentir a Tua presença em cada detalhe. Uma palavra, num olhar, num gesto, numa expressão da natureza. Torna o nosso coração sensível para praticar e sentir a Sua presença, Pai. Como é diferente a vida quando nós estamos em Ti. Como o jugo é mais suave, como as aflições já não têm mais o mesmo peso, somente porque estamos em Ti. Acalma, Pai, os nossos pensamentos. Tira a nossa atenção daquilo que já passou. Tira a nossa culpa, a falta de perdão, a raiva e a mágoa daquilo que ficou no passado, Pai. Tira também a nossa atenção da preocupação e do medo com o futuro, da ansiedade com aquilo que está por vir. Nos deixa aqui, Pai, aqui no presente, para que nós possamos sentir e praticar a Tua presença, no aqui e no agora. Porque a Sua presença só está no aqui e
no agora. Nesta manhã, nós pedimos a Ti que nos deixe presentes no aqui e no agora. Essa luz gerada no amando de hoje, essa luz que o Senhor permite que chegue até nós nesta manhã, possa ser dissipada através de nós, todos aqueles que convivem conosco, que nós possamos ser instrumentos e canais de transmissão da Sua luz divina, Pai, através de palavras, através de atos, através de pensamentos elevados. Dá-nos a graça da Sua presença nesta manhã, do dia 25 de agosto. Conduz o estudo para que nós possamos cada vez mais ter entendimento sobre a verdade, sobre a Sua verdade. Ainda de olhos fechados, vamos revisando a nossa semana, trazendo nesse momento para a nossa tela mental um motivo de gratidão. Para que valeu a pena ter vivido essa semana? Qual é o motivo que você e eu podemos agradecer agora? Somente porque vivemos a última semana, do dia 18 até hoje. Vamos buscar um motivo de gratidão genuíno e verdadeiro, aquele que faça o nosso corpo se sentir diferente. E à medida que nós encontramos esse motivo, nós agradecemos a Deus pela permissão de termos vivido isso. E vamos voltando para cá, abrindo os nossos olhos, um sorriso no rosto, olhar confiante, generoso e gentil, agradecendo por estarmos aqui e Lê, muito obrigada por você estar aqui hoje. Quem já sabe é feriado hoje. E você está disposta e disponível aqui para oferecer para nós o seu estudo de Jó 30. Então está com você. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Dá para me ouvir bem agora? Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho baixo porque a Malu tá dormindo. É uma alegria muito grande estar aqui partilhando da palavra de Deus, né? É sempre maravilhoso falar, né? E meditar sobre aquilo que nos enriquece, né? E enriquece a nossa alma. E o capítulo 30, só lembrando, né, que no capítulo 29, Jó estava refletindo sobre as coisas boas, né? Sobre as coisas boas que ele tinha vivido. E agora, no capítulo 30, é totalmente o contrário, né? Eu vou ler, então, as partes que eu sublinhei aqui, e depois eu trago o meu entendimento. Então, a partir do versículo 9, fala que agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até cuspir na minha cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eu fico apavorado, a minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo.
Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte. Por acaso não chorei como pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia de sol, um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música, alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Então aqui traz muito sobre os lamentos e sobre como o Jó estava se sentindo abandonado e triste, né? Mediante tantas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Então, as falas mais intensas que a gente vê, além do sentimento de desprezo e dor que ele traz sobre os momentos que ele era respeitado, sobre as pessoas que muitas vezes ele ajudou e também nesse momento as pessoas desprezavam ele também, mesmo as pessoas que ele considerava amigo ou pessoas que ele mais próximas que ele chegou a ajudar, eram pessoas que desprezavam ele. Ele virou piada e ele se sentia que tinha perdido a sua dignidade. Então, ele tinha virado motivo de riso, até mesmo para pessoas que ele considerava que não tinham valor nenhum na sociedade. A alma, ele julgava que a sua alma estava em pedaços e ele sentia muita dor por chamar por Deus e Deus não responder. E ele achava que Deus tinha abandonado ele. Ele traz também no último versículo que tudo que era alegria para ele, tudo que no capítulo 29 ele trouxe que era de alegria na vida dele, virou lamento. Tudo que era música virou som de choro e tristeza. Ele estava sofrendo isso nitidamente, dava para perceber. Ele estava sofrendo muito através da saúde, os bens que ele perdeu, a família, mas o pior sofrimento de todos era o sofrimento da alma dele, porque ele sentia vergonha, sentia a humilhação e a sensação de que Deus tinha abandonado ele por conta do silêncio. Então, essa era a pior dor dele. E Jó estava naquele ponto que muitas vezes a gente se encontra na nossa vida. Quando a gente acha que tudo está dando errado na nossa vida, ou acontece alguma adversidade, alguma coisa, um desafio na nossa vida, a gente acha também que Deus se calou, ou que Deus não está respondendo às nossas orações. E muitas vezes a gente se questiona, por que Deus? Será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não estou fazendo a minha parte? E aqui ele fala, será que eu não tive pena dos pobres, né? Então a gente se questiona, será que eu perdi a oportunidade de ajudar alguém? Ou não fiz o que deveria ser feito? Só que Jó nos traz essa força e entendimento de que mesmo no fundo do poço, em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus. Ele se questionava, mas ele não deixou de conversar com Deus. E Deus não estava em silêncio, ele estava agindo. E a nossa dor não deve se calar mediante. A nossa fé não deve se calar diante a dor, diante a todos os desafios que a gente passa. E porque muitas vezes na nossa vida se torna esse capítulo 30. Muitas vezes a gente vira lamento, vira lamúria. E, mediante a isso eu até trago de um estudo que eu fiz a semana passada sobre lamentos, né? E falava sobre quando a gente está feliz, a gente louva a Deus, a gente canta hinos, a gente declara o nosso amor por Deus, a gente ora com mais intensidade. E quando a gente está triste,
Lógico, além da gente chorar, mas em muitos momentos da nossa vida a gente se pega reclamando, né? Ou murmurando, ou questionando, mas por que, Deus? Mas por quê? Ou na conversa com alguém íntimo, né? A gente fala, mas por que comigo? Por que que isso aconteceu? Eu não entendo por que isso aconteceu. E não que é errado fazer esses questionamentos, mas todo murmúrio é o louvor do mal, porque ele abastece as coisas ruins, sentimentos ruins, abastece o nosso medo, abastece as nossas inseguranças, e a gente deve mudar a nossa postura mediante a isso. Então, saber que mesmo em silêncio, Deus não nos abandonou. Ele está agindo na nossa vida e preparando um fim maravilhoso, como ele assim fez com Jó. Então, antes Jó era respeitado e agora ele se sentia humilhado. A lição que a gente pode tirar disso é que a vida muda de um dia para o outro. Nem todos os dias vão ser felizes, mas todos os dias a nossa fé precisa ser fortalecida. A gente não vai mudar a nossa fé, a gente não vai deixar de acreditar em Deus pelos desafios que acontecem na nossa vida. Jó clama, que ele chama a Deus, que ele suplica a Deus. Quantas vezes a gente se pega pedindo, implorando Deus, muitas vezes eu mesma. Essa semana mesmo eu estava orando e dizendo, Deus, eu te imploro, eu estou pedindo, eu estou suplicando. Me escuta, Senhor. Será que eu não estou orando o suficiente? Então, Deus está ouvindo a gente. E além da gente buscar aprender a ser sensível e entender que Deus manda sinais, às vezes a gente bloqueia, a gente, no ato de murmúrio, de não estar louvando a Deus e entregando e confiando da maneira correta, a gente não enxerga os sinais que Deus manda para a gente. Então, acreditar que Ele continua no controle, acima de tudo. Mesmo quando a gente não entende as situações ou qualquer desafio que aconteça na nossa vida, é Deus que está agindo. Em algum dos meus estudos, eu até anotei aqui em algum lugar que Deus fez isso com Jó. Ele permitiu isso, porque era necessário. E muitas vezes a gente vai passar por coisas na vida que são necessárias para a nossa evolução, para que a gente possa ter entendimento e sabedoria para acolher tudo de bom que Deus está preparando para a gente. Porque se fosse trazer isso no exemplo prático, Deus não vai dar por exemplo, eu quero muito ganhar na Mega Sena. Todo mundo fala, né? E aí eu me pergunto, né? O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Qual que seria a tua primeira obra? Eu queria comprar um carro, queria viajar, queria, sei lá, ajudar minha família. Começa por aí, porque quando a gente não está preparado, a gente não tem um olhar correto para as coisas. Então, se você não está preparado para aquela bênção, Deus vai te podar até que você esteja preparado para poder receber com sabedoria, um exemplo, o prêmio da Mega Sena. Então, aqui, a alegria de Jó, que virou lamento, nesse momento a esperança dele se escondeu. Ele não deixou de falar com Deus, né? Mas ele não tinha esperança. E a principal lição disso é que mesmo na dor, mesmo nos desafios, mesmo nas coisas ruins, nas piores coisas que acontecem na nossa vida, a gente não pode, em momento nenhum, deixar de conversar com Deus. Não culpá-lo, porque as coisas que acontecem são necessárias e lá na frente a gente vai entender. Mas continuar conversando com Ele da nossa oração mais sincera, como se a gente estivesse com Ele na nossa frente, porque de fato Ele está, né? Até quando tudo parece perdido, a nossa fé continua falando. E Deus nos escuta. A gente só não percebe. Aqui eu trouxe um exemplo de uma música que eu vou mandar depois para vocês no grupo, que eu acho que vocês já devem conhecer, que é aquela música que fala que ainda que a figueira não floresça, eu ia cantar, mas eu tô com vergonha agora. Que ainda que a figueira não floresça, né, é uma música bem conhecida, então eu vou mandar lá no grupo para vocês entenderem sobre esperança, né, sobre fé.
E aqui eu pedi ontem para vocês trazerem nos dois bilhetinhos, dois papéis em branco, para a gente fazer uma dinâmica bem rapidinho. Em um papel deles, vocês escrevem, porque eu sei que muitas pessoas talvez não vão querer trazer aqui e também não dá tempo, né? Alguma coisa que talvez a mais recente que fez você se sentir desprezado ou humilhado, ou com algum sentimento desse que a gente falou aqui na palavra, desrespeitado ou abandonado, ou em algum momento que você sentiu que Deus te abandonou, ou que você sentiu que você não estava sendo valorizado, ou que você perdeu a esperança, ou até mesmo que você questionou a Deus sobre qualquer coisa. Depois de escrever, então, esse, esse ato, né, que fez você se sentir desprezado ou esquecido por Deus, pega o outro bilhetinho e nesse você vai fazer um ato de reversão de dor. Ao invés de você focar na dor, olhar para esse momento, para esse motivo com esperança, dar esperança para isso. Então, escrever uma promessa, ou um versículo, uma palavra que te dê forças para você encarar esse desafio. Que muitas vezes, no momento que a gente sentiu, a gente achou que era algo muito grande, mas depois de um tempo a gente vê que, mediante a Deus, isso não é nada. Então, alguma palavra, um versículo, por exemplo, é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus está comigo, o Senhor é minha força, seja forte e corajosa, ou fé, uma palavra, algo que venha no teu coração, que tem coragem a olhar para esse momento de dor que você sentiu, esse momento que você sentiu rejeitado, esse momento que você sentiu que Deus te abandonou ou não te escutou, para que você tenha coragem de enfrentar e reverter essa dor em esperança. Mediante a isso, a gente pode entender que, assim como Jó viveu um tempo de dor e silêncio, onde ele identificou um abandono, depois ele foi restaurado, ele teve a sua vida restaurada. E nós também podemos confiar que Deus tem um propósito maior para todas as coisas, para tudo que nos acontece, para todas as situações. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Que a gente tenha a esperança para poder recomeçar, porque Deus tem sempre um renovo a partir de um desafio. Aí, se alguém quiser compartilhar algo sobre a palavra ou sobre o seu bilhetinho,